irmãos, a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus. Sem perca de tempo, enquanto você ainda está de pé, abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6. Desde já eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, do meu pai, pela vida da minha irmã, da minha filha. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus líderes, dos meus irmãos obreiros, pela vida da pastora Josiele e do pastor Reinaldo, porque ninguém é independentemente. Jesus, que era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, até ele chamou 12 para acompanhar ele. Então quem dirá eu, ser humano pecador? 2 Samuel capítulo 6, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Então acha aí, crente. Diz assim o texto: tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois atravessaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Toda a igreja, para ficar bem bonito, no 3. 1, 2, 3. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 vezes, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quem crê que vai voltar para casa debaixo da unção e com grande vitória, diga glória a Jesus. Podemos assentar, muito obrigado. Eu sei que no Velho Testamento, um dos homens que mais tem sido falado após Moisés, após Elias, após Eliseu, este jovem, este moço, este homem, este idoso, e falando de todas as fases da sua vida, se chama Davi. Eu não posso ler o texto e colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração sem antes fazer essa pequena introdução. Quem foi Davi? Davi foi filho de Jessé. E agora o Senhor vai dizer o que é Samuel. Samuel, Israel precisa de um rei. E Samuel se dispõe e diz: eis-me aqui. Só que o coração do povo não quis Samuel, porque Samuel já estava velho. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Samuel se entristece e ele quer resignar o seu ministério. Ele chega a colocar Joel e Abias. Deus disse: não, você vai terminar o seu ministério. Eu vou dar um rei para Israel segundo o coração dele. Eu vou colocar um jovem no seu caminho e você unge ele. A Bíblia diz que Deus aparece na fazenda de Cis, foge com as jumentas, e agora Cis chama o seu filho Saul, e ele segue sobre montanhas e vales atrás das jumentas.
montanhas de Selza, Salina, Salisa, até que ele chega na cidade onde está Samuel. E alguém chega para Saul e diz: olha, o profeta está aqui nessa cidade. E segundo o costume, antigamente você não poderia ir ao homem de Deus de mãos vazias. Você teria que levar algo. E Saul agora tem um pouco de prata e oferece a Samuel. A Bíblia agora vai dizer que Samuel unge a Saul, rei de Israel. Só que Saul precisa passar por alguns testes, porque ninguém nessa vida consegue glória ou sucesso de graça. Espinhos, facadas, traições, desertos, falsidades, fofocas, mentiras, inimizades, tudo isso são obstáculos pequenos, médios e grandes que eu e você devemos atravessar até que alcançamos algo da parte de Deus. E agora, após essas 5 batalhas, Saul é elegido o grande rei, o capitão da casa de Israel. Porém, a Bíblia ainda vai dizer que Deus dá 3 testes a Saul. Primeiro teste, vai até a montanha de Gigal, e agora Saul se auto-intitula sacerdote e oferece sacrifício ao Senhor no lugar de Samuel, reprovado. A Bíblia também diz que Saul, Deus diz, vai até os filisteus e peleja contra eles. Saul ordena que os seus filhos e o exército, seu filho Jonatas e o exército, eles jejuem no dia de batalha. Dia de batalha não é dia de jejuar de barriga vazia. Dia de batalha é dia de jejuar de barriga cheia. Antes da batalha você ora, jejua, se prepara. Segundo teste, reprovado. O terceiro teste, Jesus diz a Saul: vai até os amalequitas e mata todo mundo. Saul, quando vê as ovelhas gordas, bonitas, peludas, ele traz as ovelhas. E agora Samuel, quando vai ter relatório diante dele, vai dizer o quê? Eu matei tudo. Quando Samuel vai sair, ele escuta o barulho das ovelhas. Aí Saul vai dizer: eu peguei as ovelhas porque o rebanho é bonito, e eu peguei para sacrificar ao Senhor. Aí agora o que acontece? Samuel vai resignar ele e vai dizer: não, Saul, se Deus mandou, segue a risca. Deus não quer esse sacrifício. É melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. E agora o que acontece? Toda vez que Samuel vai orar diante de Saul, diante do Senhor, por Saul, o Senhor vai dizer: não, eu dei testes a ele, eu dei chances a ele, e Saul não me obedeceu. Saul não cumpriu à risca tudo aquilo que eu quis. Mas agora vem cá, Samuel, eu conheci um rapaz que ninguém dá nada por ele. Pega o seu chifre, enche de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. Até hoje você não sabe, deixa eu te explicar por que Jessé, o belemita. Jessé, ele era um homem pobre, era um homem humilde, porém era famoso. Por que Jessé era famoso? Porque no máximo que os pais tinham antigamente era 1 ou 2. Jessé tinha de uma só vez 3 filhos, que fazia parte do mais poderoso exército da terra, que era o exército de Abne, general de Saul. Então, ou seja, Jesus disse: vai até a casa de Jessé, o belemita. Quando ele chega lá, Jessé pergunta: a tua vinda é de paz? Porque um profeta do calibre de Samuel, ele só saía por 2 razões: ou para abençoar ou para amaldiçoar. Ele disse: calma, Jessé, eu vim sacrificar ao Senhor. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vai dizer o quê? Olha, Deus está escolhendo um dentre os teus filhos hoje para ser rei de todo Israel. Ele disse: meus filhos, tudo bem, Israel não está em guerra, os 3 estão de férias. Agora chama Abinadab. Deus manda passar Abinadab. Agora a Bíblia diz que manda passar Eliabe. Passa também Eliabe. E agora vem Samar, imagino eu, saltitando como vencedor. E Deus olha do céu e diz: também não é. Samuel vai olhar a aparência e achou que Deus ia escolher mais um rei por aparência. Quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul foi o coração do povo. E agora Deus diz: não, Samuel, eu não atendo para a aparência, eu olho para dentro do coração do homem. Pois é, passadas essas coisas, Jessé fica estarrecido e Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele diz: tem mais um que está no campo. Jessé não estava feliz, por quê? Porque Jessé tinha Davi como seu filho, porém achava que Davi era uma maldição no meio da sua família. Preste bem atenção. Segundo historiadores, Davi era um menino ruivo. Em Israel,
não nasce criança ruiva. Cabelo vermelho em Israel é sinal de maldição. Davi, segundo os historiadores, ele tinha sarda no rosto. Segundo a lei, não poderia, tem que ser sem mancha, sem mácula e sem ruga. Segunda maldição. Terceira maldição de Davi, a Bíblia diz que Davi era bidestro ou ambidestro. Braço direito e braço esquerdo. Em Israel, quem usa braço esquerdo significa guardição da morte, significa maldição. E quem usa braço direito significa guerreiro de linhagem real. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Davi nasceu sem cara de rei, Davi nasceu sem braço de rei, Davi nasceu sem rosto de rei, sem cabelo de rei. Davi não era para ser nada, mas Deus disse: é esse aí, porque eu olho dentro do coração dele. Primeira característica de Davi: Davi era um jovem obediente. Por quê? A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelha. O pai não colocava um filho mancebo, homem, para ser pastor de ovelha, a não ser que ele já fosse casado e estivesse em linhagem para cuidar das coisas da família. Assim, quando o pai partisse, ele teria um herdeiro cuidador das ovelhas. Não, Davi era novo porque, já que você é meu filho e eu acho que você é uma maldição que nasceu no meio da minha família, então você vai cuidar do meu rebanho. E agora Davi é obediente e obedece, porque Davi não cuida nem das ovelhas bonitas, Davi vai cuidar das ovelhas feias. Davi agora ele acorda de madrugada e sai sem que o seu pai se veja, antes de nascer do sol, porque para cuidar do rebanho tem que acordar cedo. E agora Davi, quando vai voltar, ele tem que guardar o rebanho depois que o sol se põe. O seu pai nem olhava no seu rosto no decorrer da semana. Era cerca de 1 a 2 vezes que Jessé olhava no rosto de Davi. Ele sentia que isso era um fiasco. E agora o que acontece? Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? Ele disse: não, tem mais um. E manda buscar o jovem obediente. E Davi agora vem com alegria: puxa, o profeta está lá em casa, vou falar com ele cara a cara. E agora quando ele abre a porta, é surpresa. Por que é surpresa para Davi? Porque nunca Davi orou para ser rei. Davi nunca pediu para ser rei. Davi nunca orou para ser rei. Davi nunca matou ninguém para ser rei. Davi nunca fez fofoca para ser rei. Davi nunca contou mentira para ser rei. Davi nunca enganou ninguém para ser rei. Não. Então por isso que é surpresa para Davi. E agora o que acontece? Quando Samuel tenta ungir os 3 primeiros, Deus não deixa, porque ele diz: eu não olho para a aparência, eu olho para dentro do coração. O azeite não pode ser derramado na cabeça errada. Ungido e azeite ungido fala a mesma língua. Então é por isso que o azeite foi derramado na cabeça de Davi. Só que pare para prestar atenção. Davi é um menino moço, obediente e cheio do poder de Deus. Só que quando você para prestar atenção, Davi só vai enfrentar Golias. Por quê? Porque Davi já fez teste enquanto ele estava obedecendo a seu pai. Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leão e ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo tudo. E qual é a prova que a unção de Deus está na vida de Davi? Agora eu vou fazer prova com Deus. Se Deus esteve comigo sem unção lá no rebanho e eu matei o leão, matei o urso, então agora eu vou encarar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E agora, passada todas essas coisas, Davi enfrenta Golias, mata Golias. Você conhece a história? Os anciões já diziam entre eles: não será porventura o filho de Jessé o rei sobre Israel? E agora tudo isso passa, até que Saul tem inveja, tem ódio de Davi, tenta até matá-lo. E Davi, com um coração enorme, grande, temente ao Senhor, faz aliança com ele, perdoa ele. Ele tenta matar Davi de novo, Davi perdoa ele mais uma vez, até que chegamos em 2 Samuel capítulo 1. O que acontece em 2 Samuel capítulo 1? Jonatas morre, Saul morre. E agora tudo vai se cumprindo enquanto a promessa que Deus fez a Davi. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Quem te deseja mal vai morrer sozinho, porque a justiça de Deus é plena. Você não precisa fazer nada, porque a justiça de Deus é plena. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos, porém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, porque Deus está vendo tudo. E agora o que acontece? Saul morre Jonatas. E
passados os acontecimentos, chegam até Davi e contam tudo para ele. Fui eu que fiz isso, eu que matei Saul porque ele me pediu e não ia sobreviver. Davi vai e manda matar o moço amalequita que matou a Saul. Terminou, só fez o favor porque Saul quem o pediu. E agora tudo isso acontece. E agora preste atenção. Davi, além de obediente, corajoso, Davi é grato. Se você for parar para ler o texto de 2 Samuel, capítulo 5, ele vai dizer que ungiram a Davi sobre toda a casa de Israel. E agora chegando no capítulo que lemos, se Davi não fosse grato, ele não estava nem aí. Só que Davi foi ungido no capítulo 5 e no capítulo 6 Davi já quer ir atrás da presença de Deus. E Davi não fez mais nada, ele já quer saber da presença de Deus. Davi é grato, irmãos. Precisamos ser obedientes e precisamos ser gratos ao Senhor. Sabe o que mais nos entristece nos últimos dias? É que quando pegam as 2 vaquinhas para levar a arca do Senhor, porque ela estava ferindo a tudo e a todos, a arca deixou os próprios filhos, mas foi obedecer a voz do Senhor. E seguiu marchando e seguiu avante. Quantos de nós obedecemos ao Senhor hoje em dia? Será que é preciso o Senhor usar uma vaca hoje em dia para falar com você que você precisa obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Larga de ser bobo. Larga de ser quadrado. Os outros falam que você é quadrado por causa da sua roupa. Não, muitas das vezes nós somos quadrados porque não obedecemos. Que quem é quadrado, irmão, tem mais dificuldade de prosseguir e andar para frente. Não estou dizendo que você tem que ser gordo e ser redondo e sair rolando, não. Eu estou dizendo que as coisas fluem na sua vida naturalmente através do poder de Deus quando você obedece. É isso que eu estou dizendo para você. E agora o que acontece? Chegamos no texto que lemos. E Davi vai chegar e chamar 30.000 escolhidos e vai buscar a arca do Senhor. Aí, irmão, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. João capítulo 15 vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. 1 Pedro capítulo 2 verso 8: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real. Então não fica achando de um motivo de desculpa: irmão, eu sou fraco. Irmão, eu não sou nada, eu não posso nada. Muitas das vezes só se diz assim porque você não sabe quem é o seu pai. A partir do momento que você passar a conhecer quem é Deus de verdade na sua vida, você não teme gigante, você não teme leão, você não teme urso, você não teme lobo, você não teme nada. Irmão, para você que está pregando é fácil falar, irmão, todo mundo tem a sua dificuldade. Talvez o que seja fácil para mim é difícil para você. O que seria difícil para mim é fácil para você. Deus chama cada um segundo a sua capacidade. Se você não tem capacidade, Ele te capacita e te coloca lá, porque Ele põe todas as coisas. E agora Davi chama os 30.000 e vão buscar a arca do Senhor. O que me chama a atenção é que eles vão até lá. E quando vem trazendo a arca do Senhor, a Bíblia diz que Davi se alegra com toda a sorte de instrumento que eles têm. Tudo quanto tem é instrumento de flauta, de harpa, de corda, seja lá do que for. A Bíblia diz que Davi vem dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Quantos de nós dentro da casa do Senhor não temos alegria em estar na presença de Deus? Meu Deus! Quantos de nós não nos alegramos mais em vir para a casa do Senhor? Deus, com o estalar de dedos, podia mudar minha vitória, fazer isso, fazer aquilo, hein, meu irmão? Presta atenção numa coisa. Tudo aquilo que você tem vivenciado é para que o reino chegue nas tuas mãos e você esteja preparado. Não se preocupe do cetro, a cadeira, o reino vai ser seu. Se tiver alguém no seu lugar, Deus vai arrancar e vai colocar, porque é seu, o bicho não vai pegar. Se alegre na presença do Senhor porque você pode. Se alegre na presença do Senhor porque você tem liberdade, você tem oportunidade. Quantos agora gostariam de estar aqui no nosso lugar, irmãos, adorando a Deus? Quantos gostariam de estar aqui no nosso lugar? Mas talvez estão pagando o preço de uma rebeldia, de uma desobediência em cima de um leito em um hospital. Talvez tenha alguém que está lá preso, que acabou de aceitar Jesus lá, pensando: poxa, agora eu tenho que pagar tudo que eu fiz. Poderia estar lá fora adorando o Senhor com liberdade. E você que tem oportunidade, está fazendo o que com ela? Cada um tem a sua oportunidade. Adora o Senhor com alegria. Adora o Senhor com alegria. Irmão, mas só Deus sabe o que eu estou passando. É verdade, irmão, só Deus sabe. Mas para reparar, quando você tem tudo aquilo que você quer, você esquece de Deus. Verdade.
Quando você tem todas as bênçãos do Senhor, você entra na zona de comodismo, você já não quer mais falar com Ele. Qualquer criança que pede o pai muito do carrinho de controle remoto, quando ganha vai brincar, nem fala obrigado. A mesma coisa somos nós. Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória. Deus dá, você faz o quê? Estou cansado hoje, não quero orar não. Mas quando a situação está difícil, vamos todos nós para o joelho, vamos chorar, vamos falar com Deus, porque pode falar quem quiser, irmão, que não seja, mas é a mais pura verdade. Quanto mais difícil a situação está para você, Deus tira a sua melhor adoração. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu-os a mão, porque os bois agora tropeçaram e a arca de Deus ia cair. O Senhor me trouxe uma palavra que tocou muito ao meu coração, porque Uzá talvez não era um levita, e talvez ele não pegou onde devia pegar, porque Davi agora, sem perceber, está levando a arca da casa de Abinadab até a cidade de Davi, onde ele tomou, e simplesmente está levando ela no costume de filisteus, mas não é assim que Deus queria. Então preste atenção, não adore ao Senhor do costume que você fazia as coisas para Satanás no mundo, porque Deus é diferente. Deus quer as coisas do seu melhor. Deus não quer igual você fazia. Ah, mas eu nasci assim, cresci assim, aprendi assim. Ei, o verdadeiro evangelho, ele nos traz mudança dentro de nós. E Cristo requer mudança de nós todos os dias, não é uma vez só. E agora ele vai levar a arca do Senhor em costume dos filisteus. E agora, infelizmente, os bois tropeçam. E Uzá tem boa intenção em tocar para que a arca não caia, não quebre. Só que quero eu conjecturar que se aquela arca cai e quebra, ela fulminava e matava todo mundo. E Uzá agora instintivamente vai colocar a sua mão e não vai deixar que ela caia. Uzá teve o sentimento de pensar o quê? É melhor que morra um do que morra todos. Assim como o pecado entrou por meio de um homem no paraíso, assim o pecado também, todas as vidas foram libertas por meio de um homem na cruz do Calvário. Então foi melhor que Uzá fosse morto e fulminado do que morresse toda aquela nação que estava lá para adorar o Senhor. Da mesma forma, Cristo se vestiu de humanidade e se fez servo e foi obediente até a morte de cruz. Então por meio de um homem, nenhum de nós agora fomos fulminados. E agora podemos estar na casa do Senhor adorando com alegria. E muitas das vezes deixamos que uma diversidade, uma dificuldade da vida nos impeça de adorar o Senhor de verdade. Então adore o Senhor com alegria, irmãos, porque Ele morreu por você tem essa liberdade. E agora, depois que os bois tropeçaram, ele morre ali. Davi, com seu coração gigante, vai se entristecer e vai dizer: por que o Senhor fez isso? Uzá teve boa intenção, ele só não queria que a arca caísse. Só que se a arca cai e quebra, talvez o que estava lá dentro, só quem era levita, qual fez a arca do Senhor, sabia os mistérios que tinha lá dentro guardado. Então é assim, talvez Deus recolha alguém ou Deus mate alguém para que você não descubra quais são os mistérios que Ele tem para com a humanidade. É melhor que um perca a vida do que todos, irmãos, porque foi assim com o sacrifício de Cristo. Poderia ter sido todos nós, mas não, Ele veio por todos nós. E agora isso acontece. Davi fica triste. E agora a Bíblia vai dizer no seu versículo 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a arca do Senhor à casa de Obed-edom. Eu fui procurar o significado de Obed, significa adorador. Eu fui procurar o significado de Obed-edom, significa servo de Edom. Quer ser abençoado? Seja um servo adorador na casa de Deus. Quer ser próspero? Seja um servo adorador na casa do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja um servo adorador do Senhor. Sabe o que é mais lindo? Que a arca era um símbolo da presença de Deus. E agora Cristo vem, morre por todos nós. E a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Samaria como em Judéia até os confins da terra. Irmão, o que você quer dizer com isso?
A Arca da Aliança antigamente era carregada. Hoje a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Hoje quem carrega a presença do Espírito Santo é você. Quem carrega a graça do Senhor é você. Quem carrega a unção do Senhor é você. Então tenha liberdade para adorar o Senhor. Aí você dificuldade está tão grande. Olha para dentro de você. Você tem uma alma, você tem um corpo, mas você tem um fôlego de vida que o Espírito Santo de Deus te deu. Você carrega a presença do Senhor. O que eu achei mais lindo é que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Um mês, o filho abençoou e o Espírito Santo abençoou. Poderia ter ficado 30 dias, mas não, ficou 3 meses, um mês para cada ser da Trindade. E agora 3 meses, cada um dos seres abençoou a casa de Obed-Edom. Irmãos, quer ser abençoado? Obedece. Quer ser abençoado? Seja corajoso. Quer ser abençoado? Quer ser não, quando for abençoado por causa das suas qualidades, seja grato. Não ande sem a presença. Quando você tiver certeza de que tudo vai mal, faça a prova. Porque Davi foi ungido, mas antes de ser ungido ele já tinha testes. Irmão, no começo tudo era mais fácil, a dificuldade era menos. Era porque estava assim a unção. Agora que está a unção, o gigante vai vir e você vai derrubar ele no nome de Jesus. Está difícil, tá, mas a unção de Deus está com você. Faça a prova. Faça como Eliseu. Agora, após Elias ser tomado no redemoinho de fogo, ele vai pegar a capa que o Senhor permitiu que ele desse, vai bater no Jordão e vai perguntar: aonde está o Deus de Elias? O interessante, sabe o que é? Você é símbolo da presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. E aqui está a palavra do Senhor. Tudo quanto você precisa está aqui, irmão. Quer ser bem sucedido? Medita nisso aqui dia e noite. Quer ser próspero? Medita na palavra dia e noite. O que me chama a atenção é que Davi foi corajoso, foi obediente e foi grato. Mas ele não queria ser nada além de tudo isso se ele não tivesse a presença de Deus com ele. Davi certa feita vai errar, vai fazer tudo de errado. Ele vai dizer: Senhor, eu não quero reino, eu não quero trono, eu não quero glória, eu não quero ouro nem prata. Pode tirar tudo de mim, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Então não deixe, meus irmãos, que as coisas materiais, as bênçãos que o Senhor pode te dar, tire a presença dele de perto de você. Porque Deus não te abençoa porque você jejua. Deus não te abençoa porque você ora. Você fazendo isso, você ganha intimidade com o Senhor. E quando Deus chega perto de você, não tem porta que fica fechada, não tem gigante que fica de pé, não tem fogo que você apague diante da presença do Senhor. Obedeça. Seja grato. Seja corajoso. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele conta com a gente. Deus não precisa de mim, de você para nada, mas Ele conta com a gente. Pode pensar o que for, mas Cristo conta com você. Irmão, sou derrotado, ninguém me ama. Davi também era. Davi era como sinal de maldito dentro da sua própria casa. Seu pai e sua mãe não lhe via, só que não tinha urso e nem leão que tocava no rebanho. E o rebanho era o pior. Não eram as ovelhas boas, eram as feias. Só que o que me chama a atenção é que independente de como trata Davi na casa dele, ele faz o melhor para o Senhor onde ele tem que fazer. Independente de como você seja tratado, faça com alegria aquilo que o Senhor designou para você fazer. Ah, irmão, mas eu queria estar pregando. A sua hora vai chegar. Eu queria estar cantando, gravar um CD. A sua hora vai chegar. Davi foi rei de Israel, mas quando ele estava matando o urso e o leão, a história só contou porque o próprio Davi falou, porque ninguém falou o que ele estava fazendo. A história só vai dizer do que todo mundo viu ele matando o gigante, mas as coisas difíceis lá no bastidor, ninguém estava vendo. Se ele não fala, ninguém sabia, era só ele de Deus. Tudo que você enfrenta por dificuldade, possa ter certeza, meu irmão, é a faculdade de Deus te preparando para receber algo de melhor. E quando você chegar diante do reino, você fosse o rei, se você não tivesse enfrentado nada antes, você não estaria pronto para enfrentar nada como você fosse o rei. É por isso que o Senhor nos prepara. Pode ter certeza, irmão, tudo aquilo que você está passando vai ter um tempo determinado para terminar.
Pode ter certeza que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai durar pela manhã. Nós falamos isso 21 quinta-feira. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo com alegria, trazendo consigo os seus mundos e seus filhos. Adore ao Senhor, porque Ele merece. Glorifique ao Senhor, porque Ele merece. Seja grato, seja obediente. Só quem tem promessa. Eu vim debaixo de uma unção e quero profetizar para cada um que está aqui. Você, como símbolo da presença de Deus, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, a sua história, o teu trabalho, tudo enquanto você tem, porque você é símbolo da presença de Deus. Irmãos, eu me encontro alegre, me encontro feliz, porque em meio a um ano de tantas dificuldades, tantas lutas, provas e batalhas, o Senhor nos concedeu que estivéssemos aqui mais um dia. Eu quero agradecer aos irmãos, cada um que oraram pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, da minha filha. Continue orando, irmãos, porque você está aqui em cima. Falar é fácil. Posso vir aqui pular, bater pé, fazer o que eu quiser, entre aspas. Posso falar que eu estou vendo uma bola de fogo ali naquela televisão de mim mesmo. Mas agora você viver tudo aquilo que Deus manda você falar aqui não é fácil. Todo mundo almeja estar aqui em cima, irmão, e falar tudo aquilo que sente, ser aparecido, ver, nossa, olha, o irmão está pregando, Deus está usando. Mas você viver, irmão, tudo isso que está aqui não é fácil. Não é fácil. Então espere o seu momento. A sua família te despreza como os 3 irmãos de Davi. E você, cabelo vermelho, ó maldito, você é filho de quem? Você não é filho de Jessé, meu pai, você não é meu irmão, não. Mas acabou que no final das contas, os 3 tiveram que ver o próprio irmão sendo exaltado pelo Senhor. Seja obediente, irmão. Seja corajoso, seja grato. Pastor, eu estava orando ao Senhor essa tarde e eu contemplava uma sala branca, grande, linda. Aí quando de repentemente passava o Senhor e a pastora Josiele, e tinha uma mesa, e tinha um baúzinho do tamanho da minha Bíblia. Quando o Senhor chegava na frente daquele baú, mas a sua esposa, o baú se abria e estava escrito assim, surpresa. O Senhor pegava aquele papel na mão junto com a pastora, vocês dois olhavam um para o outro e não entendiam nada. E aquele baú sumia. E agora de repentemente apareceu um baú gigante, maior do que essas caixas de som, brilhoso, lindo, todo dourado. E abria aquela tampa e aparecia aquele monte de pedras preciosas e moedas de ouro. E junto na tampa estava escrito bem assim: recompensa por amor à obra e obediência. Eu não sei o que Deus tem para ti, meu filho, mas Deus mandou te falar isso. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Até aqui me conduziu o Senhor. Se eu falar algo aqui vai ser de mim. Peço aos irmãos que orem por mim, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe cada um. Agradecendo a oportunidade.